Shalom, irmãos que acompanham este canal. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a batalha do século entre o satanista, quer dizer, adventista Michelson Borges e o geofísico Afonso Vasconcelos do canal Ciência de Verdade. Eles estavam recentemente fazendo vídeos-respostas um para o outro sobre as divergências de suas crenças. E eu vou fazer aqui uma avaliação com pontos para ver quem vai ganhar e quem vai perder nessa batalha dos séculos. A ideia é bem simples. Aquele que acreditar na verdade, que é o que a Bíblia diz, ganhará um ponto, e aquele que acreditar na mentira, que é diferente do que a Bíblia diz, não ganhará um ponto. E com isso também já vou estar cumprindo o pedido do Afonso, que era para refutar este documento aqui do Eduardo Lutz. Então vamos lá para o primeiro ponto e já o ponto principal pelo qual eles estão aqui fazendo vídeos, que é o ponto terra bola ou terra plana. Vamos ver o que o Michelson Borges pensa sobre isso, então vamos botar aqui rapidinho. A tese de que o homem não foi à Lua ou de que a Terra seria plana, né? Há mais de 47 anos, quase 50 anos, a Sociedade Criacionista Brasileira tem ensinado o criacionismo, divulgado a bandeira criacionista e publicado livros, inclusive, que vão totalmente contra essa ideia da Terra plana. Então, a Sociedade Criacionista Brasileira repudia veementemente essa ideia que não tem nenhum apoio científico, muito menos bíblico. Então, o Michelson Borges, claramente, ele é contra a Terra plana, e não só isso, ele diz que é criacionista e repudia a Terra plana, que não tem nem evidências físicas e nem bíblicas. Então, o Michelson Borges acredita que a Terra em que nós vivemos é uma bola que viaja a centenas de milhares de quilômetros por hora no vácuo do espaço. E o Afonso, ele é conhecido por ser um geofísico que defende que a Terra em que vivemos é plana, fixa, sem movimento e fechada por um domo. Vamos ver agora as escrituras para saber o que é a verdade e o que é a mentira. Então, pelas escrituras, vamos ver em Gênesis. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as faces das águas. Disse Deus: haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e a trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então no primeiro dia já havia terra sem forma e vazia, e ele criou a luz. Então havia noite e dia na terra sem forma e vazia, no primeiro dia. E aqui no versículo 14 nós vemos que Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento no céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz e as trevas. Deus viu que ficou bom e passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Então calma, a terra já foi criada no primeiro dia e o sol, que são os luminares, o sol e a lua, foi criado no quarto dia. Segundo este princípio bíblico, aonde que a Terra, se for um globo, orbitava por 3 dias enquanto o Sol não foi criado? Muito estranho. Então vamos ver outro versículo bíblico. Jó 38:14. A Terra toma forma como barro sob o sinete. O que é barro sobre o sinete? Sinete é esse instrumento antigo que era usado para selar cartas. Então este é um sinete. E a Terra toma forma como um barro sobre o sinete. Isso aqui é globular ou isso aqui é plano com as bordas levantadas, assim como o Afonso defende? Isso aqui claramente é plano, um barro sobre o sinete é plano. E vamos ver o conceito de mundo dos hebreus, que são as pessoas que escreveram a Bíblia, as escrituras sagradas da Torá. Eles acreditavam que a Terra é assim, plana, com o firmamento, o Sol e a Lua dentro do firmamento. Então, segundo as escrituras claramente bíblicas, nós vemos que o quê? Que a Terra é plana. Então essa é a verdade bíblica. Então o Michelson Borges, que se diz criacionista, não leu Gênesis provavelmente, ou então tem alguma desculpa muito esfarrapada para explicar o Gênesis. E o Afonso, claramente, literal, centrado na palavra, consegue ver, e a verdade é essa: a Terra é plana, os hebreus acreditavam que é plana, Jó diz que é um barro sob sinete,
Gênesis, a Terra teve antes do Sol, então claramente a Terra é plana, não é globular. 1-0 para o Afonso. Agora vamos para o segundo tópico, vacinas. É algo bom ou é algo ruim? Vamos ver o que o Michelson Borges pensa sobre isso. Há canais que dizem defender a teoria do design inteligente e o criacionismo, ao mesmo tempo que defendem causas complicadas, como a ideia de não vacinar as crianças. Então, dá pra ver que o Michelson Borges é a favor das vacinas. Ele é a favor da vacinação de crianças. É o que dá a entender segundo o que ele diz ali. Então, o Michelson Borges, o ponto 2, ele é a favor das vacinas. Ele acredita que homens inteligentes foram capazes de criar, a partir dos vírus que causam as doenças, métodos de prevenir as mesmas doenças de serem propagadas. Então ele acredita que a melhor forma de não contrair doenças é injetando os vírus das doenças em nós, confiando que homens bons conseguiram enfraquecer os vírus para não ficarmos doentes. E o Afonso, claramente, ele fala muito no seu canal que ele é contra as vacinas. Ele acredita que as vacinas são ruins para o corpo, que tem muitos metais pesados envolvidos. Ele mostra no canal dele que as vacinas foram criadas a partir de abortos. Também mostra que as vacinas não passam por testes como os remédios passam. E também mostra que o método que eles fazem para construir isso aqui é horrível, que passa por cérebro de ratos, que faz com fetos abortados, e etc. Ele é contra as vacinas e acha que isso aqui é uma coisa ruim. Acreditar nas pessoas, nos homens que fizeram isso aqui. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá para Jeremias 17. O que a Bíblia diz sobre isso? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia nos homens. Michelson Borges está confiando que homens fizeram isso aqui. E o Afonso, claramente, por ser sábio, não está confiando nos homens que fizeram esse veneno aqui. Portanto, a Bíblia diz: não confie nos homens, eles não fazem coisas boas para você. E então, a verdade é: não confie nos homens, não creia nas vacinas, as vacinas são ruins para você. E tem prova científica, você pode ver lá no canal do Afonso, mas está 2-0 pro Afonso, porque ele sabe que não se deve confiar em homens. Agora, ponto número 3. Seres extraterrestres. Vamos ver o que o Michelson Borges pensa a respeito disso. Eu acho até curioso que alguns youtubers, como foi o caso de uma youtuber que eu assisti recentemente, eu vi um vídeo dela em que ela diz assim: eu não conheço a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia mais a fundo. E no entanto ela defende coisas como os Nefilins seriam resultado de cruzamento sexual entre anjos caídos e seres humanos, quando a Bíblia não ensina absolutamente nada disso. Sério mesmo que a Bíblia não ensina nada disso? Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Gênesis 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Aqui, naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e a elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. E se a gente ver aqui no rodapé Nefilins, possivelmente gigantes ou homens poderosos. Então, a própria Bíblia claramente diz que existem seres extraterrestres e eles são chamados de filhos de Deus. E eles conseguem possuir as filhas dos homens e lhe dar filhos. Então, existem seres extraterrestres e esses são anjos. E nós claramente vemos aqui que anjos são capazes de se corromper, pois também possuem o livre-arbítrio. Porém, o Michelson Borges não acredita nisso porque ele acredita em aliens, em seres extraterrestres de outros planetas que são mais evoluídos do que a gente. Ele acredita nisso aqui. Neste ser aqui, ele acredita nestes seres aqui. Olha aqui, tá vendo a nave, como eles podem vir pra cá? Ele acredita em seres como este que existe por aí. Seres como este, tá vendo aqui? Porque esta crença aqui que o Michelson Borges tem, que é a crença na bola, é o que dá base para essa crença aqui. Então, o Michelson Borges nega o que está escrito em Gênesis 6, porque ele acredita em seres alienígenas, como nós vemos em filmes.
Porém, o Afonso já fez vídeo sobre isso e reconhece que esses aliens, na verdade, são ou anjos ou demônios. Ou eles são anjos que obedecem à vontade de Deus, por livre e espontânea vontade, ou eles são anjos que não obedecem à vontade de Deus, por livre e espontânea vontade, e esses são demônios. São seres que causaram toda a corrupção da humanidade na época de Noé, e que hoje em dia também causam toda a corrupção da humanidade dos dias atuais. E esses demônios existem para enganar as pessoas e para levar todos quantos possível também para o lago de fogo. Então a Bíblia mostra que esses seres extraterrestres não são seres de outros planetas, mas sim ou anjos ou demônios. E essa é a verdade. Se você quiser saber mais sobre isso, há um livro que foi removido da Bíblia intencionalmente para esconder essa história, que é o livro de Enoque. Pesquise no YouTube que você consegue achar o áudio completo. Mas então, nós vemos claramente que o Michelson, por enquanto, só tem negado o que está escrito na Bíblia, e o Afonso, por enquanto, só tem acertado o que está escrito na Bíblia. Então está 3-0 para o Afonso, e agora vamos para o ponto número 4. A marca da besta, ou o que é a marca da besta. O que o Michelson pensa sobre a marca da besta? A questão da marca da besta. Apocalipse 13. Muita gente, especialmente entre os evangélicos, né, pentecostais também, defende a ideia de que a marca da besta seria um microchip implantado na mão direita. É uma pena que isso aconteça, porque isso advém de uma leitura superficial e descontextualizada da Bíblia. Então nós claramente vemos que o Michelson Borges acredita que a marca da besta não é um microchip implantado na mão ou na testa, mas ele fala ali mais pra frente que ele acredita que a marca da besta é uma adoração à besta, é adoração no dia errado, no domingo, é seguir e fazer a vontade da nova ordem mundial, mas que não é um microchip físico. Já o Afonso, eu não tenho nada específico sobre isso, mas ele já deu a entender que o microchip sim é possivelmente a marca da besta, e nós vamos ver aqui em Apocalipse 13, a besta que saiu da terra. O texto diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Aqui está falando que é uma marca metafórica ou está falando que é uma marca certa? É uma marca que você implanta na sua mão. Se você for ver a palavra marca no contexto original em grego, você vai ver que isso aqui é um implante, é uma coisa que você insere na mão direita ou na testa. E para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, para você comprar e vender, você tem que ter um implante, alguma coisa na sua mão direita ou na testa. Claramente nós vemos aqui que a marca da besta é uma marca física e que está relacionada com o sistema financeiro único da besta que virá na tribulação. Porque se fosse como diz aqui o Michelson Borges, qualquer um poderia ir no mercadinho da esquina, trocar alguma coisa por comida, sem precisar se preocupar em botar o microchip. Mas se eles só aceitarem pagamentos através do microchip, como é que você vai comprar ou vender? A marca da besta é uma marca física, é uma coisa que você insere na mão ou na testa, por isso que é uma marca certa na mão direita ou na testa. Não é algo metafórico, poético, em que você, trabalhando para o anticristo, você está com a marca na mão. Porque você pode trabalhar ou parar de trabalhar sem se importar. Agora, o chip ele é físico, ele está ali, ele é implantado, e ele também tem propriedades que alteram o seu DNA para você se transformar um Nephilim, que é um demônio, nós já vimos aqui. Então, a verdade é, a marca da besta é sim o microchip, ou uma versão melhorada desse mesmo microchip, porque o Michelson Borges, lá no seu vídeo, tenta desconsiderar o fato do microchip ser a marca da besta, porque lá nos anos 90, as pessoas pensavam que o código de barras que era a marca. Porém, o chip nada mais é do que uma versão aprimorada dessa tecnologia de código de barras. E ele só funciona se for implantado ou na mão ou na testa, exatamente como diz as escrituras. Então, com certeza vai ser sim este microchip que já estão aí acostumando as pessoas a pôr, ou ainda uma versão mais avançada desta mesma tecnologia. Então, a marca da besta não é que nem esses satanistas ou adventistas dizem que é uma adoração, um trabalho,
ou adorar no dia errado e etc. Um pensamento errado ou fazer obras da sua mão. Isso aqui é uma poesia metafórica completamente errada, completamente equivocada, justamente para que você coloque isso aqui mesmo, porque essa é a vontade deles, e você vai ver daqui a pouco. Então está 4-0 para Afonso Vasconcelos, dando uma lavada aqui no Michelson Borges. Mas agora nós vamos ver o último ponto, que é o que o Michelson Borges pensa sobre o arrebatamento da igreja. Há outras interpretações problemáticas, como a do arrebatamento secreto, por exemplo, que é muito divulgada entre os evangélicos, né? De que a igreja seria arrebatada antes da volta de Jesus, quando a Bíblia é muito clara em dizer, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o arrebatamento será visível e na volta de Jesus, não antes nem depois. Ok, então nós vemos que o Michelson Borges acredita que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, então ele acha que todos nós passaremos pela grande tribulação de 7 anos. E o Afonso, o que ele pensa sobre isso? Ele também acha que nós passaremos pela grande tribulação e que Jesus só vai voltar no final da tribulação para arrebatar as pessoas. Então vamos ver lá o versículo de 1 Tessalonicenses 4, a vinda do Senhor. Pois, dada a ordem com voz de arcanjo ressoar na trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem uns aos outros com essa palavra. Então, nós vemos sim que na Bíblia há um arrebatamento. A questão é, será antes ou depois? Para afirmar que arrebatamento é antes ou depois dos 7 anos, eu vou ter que mostrar um livro que foi removido intencionalmente da Bíblia, que é o livro de 2ª Esdras. Este livro aqui foi removido da Bíblia pelos jesuítas por volta do ano 1800 para esconder certas coisas, e uma delas é sobre exatamente isso, se o arrebatamento é antes ou depois. Então, vamos ver o que fala aqui em 2ª Esdras. Então, 2ª Esdras, capítulo 6, mais sinais sobre o fim. Vou começar a partir do versículo 18. Chegam os dias em que me aproximo para visitar os habitantes da terra, e quando peço aos que praticam a iniquidade a penalidade de sua iniquidade, e quando a humilhação de Sião está completa. A humilhação de Sião, a humilhação de Zion, é a humilhação de Israel, porque Israel rejeitou o Messias, e eles vão passar por 7 anos de tribulação, de humilhação, por ter rejeitado o Messias. Então, quando que completa a humilhação de Sião? No final dos 7 anos. E o que ele fala sobre isso? Então ele está falando aqui o que vai acontecer nesses 7 anos. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 25. Será que quem permanecer depois de tudo o que eu te predito será salvo e verá minha salvação e o fim do meu mundo? E olha aqui, e verão os que foram levados, que desde o nascimento não provaram a morte. Então, nós claramente vemos que haverá 2 tipos de pessoas. Uma que vai permanecer na Terra e será salvo depois de todo esse caos que ele diz que vai acontecer aqui. E eles verão os que foram levados, que desde o nascimento não provaram a morte. Então, haverá aqueles que foram levados, que não provaram a morte, que foram arrebatados. Então, tem aqueles que foram arrebatados, que não provaram a morte, não provaram por isso aqui, que não é a mesma pessoa que ficou aqui, que permaneceu. E nós conseguimos confirmar isso em 2 Esdras 9, mais sinais sobre o fim. Pois como tudo o que ocorreu no mundo, o começo é evidente e o fim se manifesta. Assim também são os tempos do Altíssimo. Os primórdios, o início se manifesta em maravilhas e obras poderosas, e o fim em sanções, em julgamentos e em sinais. Será que todos os que serão salvos e serão capazes de escapar por conta de suas obras ou por causa da fé pelo qual eles têm acreditado, vai sobreviver aos perigos que foram previstos e verá a minha salvação em minha terra, dentro de minhas fronteiras, que santifiquei para mim desde um princípio. Então, haverá um meio de escapar os perigos que foram previstos, que ele diz aqui que é a última semana de Daniel, que é o grande caos que João revela em Apocalipse. Então, haverá um jeito de escapar os perigos que foram previstos dentro das fronteiras de Deus, que é no céu, onde ele levou Jesus depois que este ressuscitou. Então, a Bíblia diz que haverá um arrebatamento, e esse arrebatamento será para livrar as pessoas dos perigos da última semana de Daniel, do caos, que é esse pior tempo de todos os tempos que vai acontecer aqui. Então,
Qual que é a verdade aqui? A verdade é que haverá um arrebatamento antes da tribulação. Nós não passaremos pela tribulação. E dessa vez o Afonso errou. O Afonso, que até então está acertando tudo, diferente do Michelson Borges, errou nessa aqui e ele concorda com o Michelson Borges. Então calma aí, Afonso, se você estiver assistindo esse vídeo. Você discorda de Michelson Borges em tudo, porém na questão principal aqui, na mais importante que a gente vai ver daqui a pouco, você aceita, você concorda com ele? Você está seguindo o que o Neemias diz, o estudo do Neemias sobre isso, falando que a gente vai passar pela tribulação, sendo que o Neemias já foi adventista, já esteve errado em tudo, e você acha que ele está certo só nisso aqui? Então ele errou em tudo isso aqui, mas ele está certo nisso aqui? Claramente não, a verdade é que ele está errado em tudo, ele é consistente no seu erro. E isso tem um propósito muito grande, porque para ele, para as pessoas religiosas, para os satanistas, para os adventistas, para as pessoas que não conhecem as Escrituras e não possuem o Espírito de Deus, eles têm uma agenda, e essa agenda ela é consistente. E agora eu vou mostrar para você essa agenda, porque nós vamos organizar a verdade da mais importante para a menos importante, para a gente mostrar qual que é a agenda e por que o Michelson Borges consistentemente é errado, e como você, Afonso, deveria descrer nessa mentira pós-tribulacionista, porque ela é muito importante. Então, vamos organizar a verdade da mais importante para a menos importante. A verdade mais importante é o testemunho de Jesus, porque ele é o único que salva. Jesus Cristo, o Yahushua HaMashiach, o Messias nosso, ele é o único que viveu uma vida perfeita e deu essa vida pra gente. Então ele é o único que salva. Todos que querem se dizer que são cristãos têm que acreditar e afirmar isso aqui. E até mesmo aqueles que não são cristãos, para se infiltrar nos cristãos, eles têm que afirmar isso aqui. Então, essa é a verdade mais importante que todos têm que afirmar, aqueles cristãos e aqueles não cristãos que querem adentrar a verdade. Então, todos precisam afirmar isso aqui porque essa é a verdade mais importante. E depois dessa verdade, qual que é a segunda verdade mais importante? É a verdade do arrebatamento antes da tribulação. Porque o arrebatamento antes da tribulação vai nos livrar de todo o problema que vai acontecer na tribulação. Que é o que? A marca da besta, que é a grande enganação, que é os terremotos, as catástrofes, as coisas horríveis que vão acontecer, que está descrito no livro de Apocalipse. Então, essa é a segunda verdade mais importante, ser livrado da tribulação que vai vir, está decretada nesse mundo, que vai vir no fim dos tempos. Então, o arrebatamento da igreja antes da tribulação é a segunda verdade mais importante, só perdendo para o testemunho de Jesus, que é o único que salva. A terceira verdade mais importante é o que? Se você perder o arrebatamento, a coisa que você não pode fazer é colocar a marca da besta. Então, você tem que saber que o microchip, ou implante dessa tecnologia física que estará relacionada com o sistema financeiro, é a coisa que você não pode fazer se você perder o arrebatamento, porque se você botar a marca da besta, você não pode mais ser salvo e você irá para o inferno. Então, essa é a terceira verdade mais importante. E se você conhece essa verdade, a quarta verdade mais importante é que você não deve confiar em homens que criaram a marca da besta e que também botam veneno, doenças e metais pesados e qualquer tipo assim de coisa nojenta que eles fazem na vacina para injetar em você. Se você não pode injetar o microchip, muito menos também você não pode injetar outras coisas que eles fazem para te controlar, para te adestrar e para te prejudicar, para que você morra mais cedo, para que você seja controlado mais fácil. Então, essa é a quarta verdade mais importante. A quinta verdade mais importante é a verdade que você, Afonso e Michelson Borges, estão debatendo, que é a verdade da Terra plana. Porque a Terra plana evidencia o Criador, evidencia que não há alienígenas ou outros seres de outros planetas, mas que há demônios e anjos. Então, essas outras verdades são verdades menos importantes. Ainda são verdades, ainda são importantes, porém menos importantes que as anteriores. Porque essas aqui só serão importantes para quem perdeu o arrebatamento e ficar na tribulação e estiver sujeito a essas coisas, a enganação, a microchipação. Então, essas aqui são as verdades mais importantes que nós temos. E agora vamos organizar a mentira. Qual que é a mentira mais importante? Bom, nós sabemos que a mentira não pode ser essa aqui, porque se eles negarem Cristo e o testemunho de Cristo, eles não podem dizer que são cristãos e eles serão facilmente afastados. Então essa verdade, até quem não é cristão tem que afirmar para infiltrar na verdade, eles têm que afirmar isso aqui. Então essa não é a mentira mais importante, é negar isso aqui. Mas a mentira mais importante para eles é o quê? Falar que nós vamos passar pela grande tribulação, para que você perca o arrebatamento, porque você só vai estar suscetível a essas coisas aqui se você perder o arrebatamento e ficar na tribulação.
Satanás quer que você perca o arrebatamento para que ele possa ter influência sobre você nesses 7 anos de tribulação, assim como ele vai ter sobre os judeus que serão testados aqui. Então eles querem que você fique aqui para que você seja influenciado, seja torturado, seja enganado, para que eles possam ter influência sobre você, para que você seja enganado, adestrado, chipado e tudo mais. Então a mentira mais importante é essa. Eles precisam que você perca o arrebatamento, perca o livramento para que você possa ser influenciado por Satanás e seus filhos. Então essa é a mentira mais importante para eles, porque essa aqui eles não podem negar. A segunda mentira mais importante para eles é o que? Vacinas. Por isso que todos eles que falam sobre terra plana, rapidamente eles falam sobre vacinas. Por quê? Porque se você está condicionado a aceitar injeções em você, aceitar vírus em você, aceitar a confiar no homem, você será mais propenso a aceitar o que? A marca da besta. Se você perdeu o arrebatamento porque confiou neles e você já aceita a vacina, muito mais fácil será para você aceitar o microchip, que é a marca da besta. Hoje em dia, as pessoas já estão fazendo filas para serem vacinadas. Algumas até reclamam na prefeitura da cidade se não há vacinas para injetarem seus filhos. Quão fácil não vai ser para essa pessoa, que já está condicionada a receber vacina, aceitar receber o implante de microchip? Ainda mais em meio ao caos e sendo distribuído gratuitamente para a população. Então, eles incentivam as vacinas como forma de preparar para a marca da besta, que é aqui a terceira mentira aqui na posição de mentiras mais importante. A quarta mentira mais importante é o quê? É a Terra Globo, porque se você acredita na Terra Globo, você fica propenso a acreditar em seres extraterrestres, e esses seres que são demônios, mas se passarão como seres extraterrestres mais evoluídos, virão aqui para enganar as pessoas na tribulação, que se você acreditou neles, na mentira mais importante, você já perdeu o arrebatamento e ficou aqui e vai ser influenciada por tudo isso aqui. Então, a Terra Bola dá ênfase, dá base para alienígenas, que na verdade são demônios para te enganar, dá base para a grande enganação, que veio uma enganação de muito tempo atrás, que é Big Bang, evolução e extraterrestres, etc. E se você aceitou todas essas mentiras, já se vacinou, já perdeu o arrebatamento, tá colocando a marca da besta e você acredita no que os alienígenas, os demônios, vão falar para você na grande tribulação, então você vai estar negando Cristo e seu testemunho com todas essas mentiras. Então, eles não podem negar Cristo, porque senão eles não vão infiltrar a sua religião, então eles têm que afirmar que isso aqui é uma verdade, para que eles possam negar todo o resto, para que você creia em todo o resto e você negue Cristo finalmente. Porque botando a marca da besta você nega Cristo, acreditando nos demônios você nega Cristo, ficando na tribulação você perde o arrebatamento, que é o arrebatamento de Cristo. Então, essa é a mentira mais importante, essa é a agenda. Então, o Michelson Borges está consistentemente errado, está seguindo a agenda dos adventistas, está seguindo a agenda dos maçônicos, está seguindo a agenda dos Illuminatis, que querem que você perca o arrebatamento, que você acredite na enganação, que você insira coisas na sua pele, que é a vacina e o microchip, para que você perca a sua salvação, para que você vá para o inferno junto com os demônios, junto com Satanás. Eles seguem essa agenda, eles são consistentes no erro. Mas Afonso Vasconcelos, você que já sabe que eles estão errados, você sabe que eles estão errados em vários pontos, que já deu 4-0 aqui no Michelson Borges, por que você não é consistente na verdade e acredita que nós ficaremos na tribulação, sendo que isso aqui é uma doutrina de adventista, doutrina de satanistas, doutrina de pessoas que não creem no livramento de Deus, doutrina de Neemias Gomes, que já foi adventista, já creu nessas mentiras, e com certeza ele pode estar errado também na última questão, que ele se livrou de tudo isso, mas não se livrou disso aqui. Então, Afonso Vasconcelos, do canal Ciência de Verdade, você está certo em quase tudo, você é quase consistente que nem eles, na verdade, porém, você está pecando numa coisa muito importante, que é o grande livramento da tribulação, que é para nós, filhos de Deus, que cremos no Messias, que é Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. Então, o único erro do Afonso foi confiar no Michelson Borges em um ponto, que é que o Michelson Borges acredita que nós passaremos pela tribulação, e o Afonso também crê. Mas a verdade é que nós seremos livrados da tribulação, como diz segundo Esdras, como diz também as Escrituras, se você com calma perceber quão bom é Deus, e eles sabendo que Deus já livrou pessoas, como por exemplo Ló, de destruições menores a que virão no Apocalipse, que está dizendo que é o pior período de tempo de todos os tempos. Então nós seremos livrados disso aqui sim, porém só serão livrados aqueles que crerem, aqueles que ensinarem assim, aqueles que professarem essa fé, porque
pela fé que nós seremos arrebatados, assim como foi com Enoque em Hebreus 11. Mas aqueles que ensinarem que nós não seremos livrados, que nós passaremos por esse grande período de tribulação aqui, não serão livrados, e daí estarão sujeitos a todo outro tipo de enganação, ao microchip, aos demônios e etc. Então, o Afonso deu uma lavada aqui de 4-0 no Michelson Borges, porém poderia ter sido melhor se ele acreditasse no arrebatamento e negasse aqui o erro consistente dos adventistas, dos satanistas, dos maçônicos e de todo esse mundo horrível que não crê no Messias de verdade, mas que só propaga a agenda de enganação, a agenda de confiar no homem, a agenda de confiar em alienígenas, a agenda de negar o óbvio aqui que a Terra é plana e que o microchip é a marca da besta. Então, o Afonso ganhou no Michelson Borges, porém, Afonso, creia na verdade, não creia no que eles estão falando aqui, que nós passaremos pela tribulação, porque essa é uma mentira, e uma mentira muito cara. Eu quero muito que você seja livrado da tribulação e seja arrebatado, você e sua família, e todos os inscritos do seu canal também, porque essa é a verdade. Consolem uns aos outros, porque a verdade é boa, nós seremos livrados desse período horrível que virá aqui na Terra. Então, o Afonso aqui do canal Ciência de Verdade deu uma surra épica no Michelson Borges, que apresenta todas as características do que eu chamo de lobo em pele de cordeiro. Então, Michelson Borges, se você estiver assistindo isso aqui, seja por ignorância ou intencionalmente, você é uma marionete do sistema satânico que infiltrou nas religiões há muito tempo. Satanás está te usando para condicionar as pessoas a irem para o inferno. Você pode até ter conhecimento da palavra, mas você é como os fariseus da época de Jesus, que se não nascer de novo, jamais verá o reino dos céus. Pois para Jesus, vocês que são a raça de víboras, que não entram no céu e nem deixa que os outros entrem. Não só você, mas também todos os seus compatriotas, pessoas que seguem essa mesma agenda satânica que você segue, que são Leandro Quadros, Silas Malafaias, Caio Fábio, Paulo Júnior, Rodrigo Silva, entre muitos outros. Se vocês não se arrependerem amargamente de serem um satanista enrustido, de serem um lobo em pele de cordeiro, que leva as ovelhas para o abate, o fogo do inferno os espera. E Afonso Vasconcelos, não creia e nem compactue nem 1% com essas pessoas que seguem a agenda de Satanás. Corrija aquilo que está errado para que você possa ser livrado das terríveis coisas que sobreviveram na Terra dentro da última semana de Daniel. Veja que não faz sentido você discordar de quase tudo que eles falam, mas na questão mais importante, depois do testemunho do Messias, você concorda com eles. Lembra que o Neemias também é homem, também é falho, e já foi parte da mesma organização desses caras, que claramente estão levando as pessoas ao inferno. E a todos vocês que assistiram esse vídeo, eu peço que o Espírito de Deus dê sabedoria para que vocês possam ver o óbvio aqui e crer no arrebatamento antes da tribulação, para que vocês possam também ser livrados do que vai acontecer muito em breve aqui na Terra. Maranata! Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que Ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.